estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. Vamos abrir em Zacarias. Zacarias 4, e nós vamos ler do 6 até o 10. E eu vou ler em duas traduções, porque creio que vai ajudar bastante a entender e absorver. Que é essa a ideia. Zacarias 4, 6 a 10. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Agora, eu faço questão de ler na outra tradução, na linguagem de hoje. E você me ouve. Depois disso, mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo e o povo vai gritar, que beleza, que beleza. O Senhor falou comigo, mais uma vez, ele disse, Zorobabel pôs o alicerce deste templo e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, Senhor, o Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. E os que não deram valor a um começo tão humilde, vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Ok. Depois do exílio na Babilônia, Zorobabel, que significa nascido ou semente da Babilônia, porque ele nasceu lá, foi nomeado, possivelmente por Dário, para ir governar Judá. Essa palavra é a continuação de uma que nós demos uns dias atrás, aí, em que o Senhor nos dirigia a esticar a fé. E que dizia que ele já tinha se levantado da sua morada para abençoar. Então Jerusalém voltava a ser habitada. E agora tinha que reconstruir o templo. E a maior obra de Zorobabel foi essa. A reconstrução, reedificar o templo. Tanto é que os historiadores chamam do templo de Zorobabel, porque ele enfrentou muitas coisas naquele recomeço. Isso é muito importante que você
preste atenção. Porque eles ficaram um tempo na Babilônia, exilados. E o Senhor, eu estou só puxando um gancho aí, de uma palavra que nós já trouxemos recente. E o Senhor mandou o anjo para ir medir Jerusalém. Antes de tudo começar e Deus poder restaurar e operar coisas grandes ali, o anjo foi medir primeiro. Então nós entendemos que durante todo aquele tempo Deus estava trabalhando para esticar a fé daquele povo. E aí o Senhor então disse: eu já me levantei da minha morada para abençoar. Então agora eles voltam. E eles estavam enfrentando problemas para essa reconstrução. E o Senhor vem e diz: olha, não é por força nem por violência, vocês não vão vencer. Não será por meio de um poderoso exército, pela sua própria força, que você o fará o que tem que fazer, mas pelo o meu espírito. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zorobabel, é o seguinte: você tem um grande desafio. E você tem que entender que você não vai conseguir o êxito que precisa na guerra, através de um grande exército, através de violência, mas é através do meu espírito. Às vezes demora muitas pessoas a entenderem isso. Essa palavra, ela não contrasta com aquela que o reino de Deus ganha força, e nós temos que agir, e essa força tem a ver com violência espiritual, com mais força no mundo espiritual. Ali você tem, quando se diz de força no mundo espiritual, é o que nós estamos fazendo. Jejum, oração, uma preparação espiritual. Nós estamos nos munindo de força espiritual para vencer as forças contrárias. Então nós estamos nos munindo da força certa para atacar as forças espirituais da maldade. E aqui o Senhor queria que ele entendesse que não era por guerra ou agindo com violência. Isso na carne, que tem diferença do espírito. Que ele ia conseguir aquele êxito, aquele resultado, aquela reconstrução. Mas era pelo espírito. Deus daria vitória. Quem iria dar vitória era Deus. E as pessoas demoram para entender que a vitória vem através do Espírito. Quando você é cheio do Espírito de Deus, então você vence as guerras. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais vitorioso você se torna. Porque a nossa luta, e nós temos aprendido isso continuamente, não é contra seres humanos, não é contra a carne nem sangue, mas é contra o mal. E olha, Zorobabel, você quer a vitória? Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. E é aí, nós temos muita coisa interessante nisso aqui. Mas uma coisa nos dá mais força, entendimento. Por que muitas pessoas não prosperam? Porque elas vão só na força do braço. Eu sou cristão, mas ele luta na força do braço. Essa violência é quando a pessoa tenta resolver as coisas à base da força do braço. E é por isso que tem tanta gente fracassada, estressada, frustrada,
cansada, porque ela luta e põe toda a força dela. E não vai no espírito. Aí, quando não acontece como ela espera, como ela quer, ela se frustra. Se deprime, se entrega. Quantas pessoas que hoje estão frustradíssimas, deprimidíssimas, acabadas e entregues, porque quando tiveram oportunidade de ir pelo Espírito, foram da força do braço. E agora, estão entendendo que só tem uma saída, porque fracassou a força do braço. Na força humana, fracassou. E agora só tem um jeito, e pelo Espírito. E muitos não estão entendendo, ou não estão buscando força em Deus, para seguir em Deus. Ah, mas eu estava em Deus. Muitos dizem, eu estou em Deus, mas a reação é só a base de braço. Aí quando tudo se esgota, todas as tentativas, tudo se esgota, e agora? E agora que você, durante todo esse tempo que devia estar indo pelo Espírito, foi pela carne. Porque quando fala, não é por força nem por violência, está dizendo, não vá pela carne, vá pelo Espírito. É pelo meu Espírito que eu vou te dar a vitória. Zorobabel, você não vai conseguir realizar isto se não for pelo meu Espírito. Não é através de um grande exército, não é por força humana, não é por violência. É pelo meu Espírito. Deus quer que isso entre. Porque muitos vão ficando exaustos. Chegou num ponto de estar arrebentado. Meu Deus, eu não atingi. Você não atingiu porque você foi por força humana. Nós estamos falando da força espiritual. Força espiritual é uma coisa. Mas quando você fica lutando na força do braço, da carne, você vai chegar num ponto de exaustão. Porque aquilo é limitado. Enquanto você tem força, você vai. Enquanto tem recurso, vai. Enquanto tem. Aí quando acabam os recursos, os meios, aí você descobre, eu devia ter ido pelo Espírito. Eu devia desde o começo ter ido pelo Espírito. Tem uma diferença muito grande de pessoas que estão vivendo os mesmos problemas, a mesma linha de situação, de problema, e que está lutando um na força do braço, por força e violência, e outro na força do Espírito. Você vê o resultado da vida das duas pessoas é bem diferente. Porque na força do Espírito é ilimitado. A pessoa vive o milagre. Mas na força do braço não. É comum você ouvir, mas não há mais o que fazer. Agora não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Mas por quê? Porque o tempo todo foi, toda a luta foi baseada na força e na violência. Que significa carne. Uma luta na carne. Fazendo as coisas na carne. Nós estamos entendendo? Está mesmo? Está entrando? Não é por força nem por violência. Você pode ter várias histórias, eu tenho, você tem, de situações que nós lutamos na força e na violência por muito tempo. E não tivemos êxito. Talvez até aparentemente alguma melhora ou talvez nada. E a hora que aquilo esgota, não tem mais o que fazer. E não vai, não tem mais, não tem o que fazer. E aí vai fazer o quê? Aí a saída é a pessoa usar a cabeça. E agora então vou lutar pelo Espírito. Porque eu só vou ter vitória pelo Espírito. Isso aí você pode abrir para todas as áreas, viu?
Você quer mudar uma pessoa na base da força da violência, você não muda. Você quer mudar uma situação financeira na base da força da violência, você não muda. Uma situação de saúde na base de força. Quando falamos força e violência, você já entendeu. É usando recursos da carne. Recursos humanos, limitados. Mas quando você vai pelo Espírito, você obtém resultado. E se todos entendessem isso, não só viveriam seus milagres, como não viveriam jamais em altos e baixos. Zorobabel, vocês estão tendo problemas, mas eu vou dar a vitória. E você tem que entender o seguinte: não é por força, não é por violência que eu vou te dar esta vitória. É pelo meu espírito. É a base do espírito, da fé. É dependendo de mim. E algumas pessoas dizem: não, sim, eu dependo de Deus. Mas Ele está sempre passando na frente, indo lá e criando um meio, dependendo de alguma coisa natural, humana. Quem você pensa que é a montanha majestosa? Porque havia um problema, que era uma montanha, que o Senhor tratou de montanha majestosa, porque além de grande, tinha poder. O Senhor disse: diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Zorobabel, no espírito, aquilo que era uma montanha, ia se tornar uma planície, um montinho de areia. Um montinho de areia. No espírito, aquilo que era uma montanha, ia se tornar um montinho de areia. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Como é que ele ia conseguir realizar aquela obra tão grande? Através da bênção de Deus. Amém? Através da bênção de Deus. Era uma obra muito grande. E como realizá-la? Através da bênção de Deus. Através dela. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também terminarão. Porque quando você vai pelo Espírito, você começa, mas você termina. Se você vai pelo Espírito, tudo que você começa no Espírito, você termina com um grande êxito. Grande êxito. E aí, assim, saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Isso aqui você tem que entender de forma espiritual. O dia das pequenas coisas. Muitos tinham desprezado, mas depois, as pequenas atitudes, o depender de Deus, mas depois aquele povo mesmo que desprezaram, se gloriaram, ficaram extasiados com o poder de Deus numa obra tão grande, então se alegraram. Mas inicialmente desprezaram as pequenas coisas. Então, Deus quer que entre no teu espírito. E a palavra é poderosa. Se você decidir andar pelo Espírito e não pela carne, a sua montanha majestosa vai se tornar um montinho de areia. Aquilo que você começou, você
vai terminar com grande êxito. E o Senhor está dizendo, é passo a passo. Não despreze as pequenas coisas, os pequenos começos. Porque eles são indicadores de grandes realizações. Você começa pequeno, mas termina grande. Uma coisa começa miudinha, pequenininha, mas ela termina grande. Não despreze o dia, como diz aqui, das pequenas coisas. Não despreze. Aquilo que de repente vem diante de você como uma coisa pequena, investe nela, como diz na linguagem de hoje. E os que não deram valor a um começo humilde. Às vezes quando a gente está começando algo, dá a impressão, pode dar, que aquilo não vai avançar ou crescer. Mas cresce. Porque cresceu aqui. E cresce na vida daquele que crê. Vai pelo Espírito. Chega de ir pela carne. Isso aqui é para todo mundo. Você quer obter essa vitória na sua vida? Primeiro passo. Atitude que você tem que tomar. Eu vou pelo Espírito. Se você for pelo Espírito, a montanha majestosa vai se tornar, diga comigo, um montinho de areia. O que eu comecei, eu vou terminar, diga. Porque eu estou indo pelo Espírito. E aquilo que começa pequeno, aquilo que começar pequeno, na vida do que anda pelo Espírito, vai terminar muito grande. Você entendeu a mensagem? Você recebe esta palavra? Então coloque-se em pé, por gentileza.